Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer o seguinte esclarecimento aqui. Os cristãos realmente têm fé em Jesus? O que acontece? Muitas pessoas dizem que têm fé em Jesus. Só que Jesus ele fala que se uma pessoa tiver fé realmente nele, ela fará obras maiores e mais grandiosas do que ele fez, ou seja, ressuscitar mortos, curar enfermos, né, restaurar paralíticos, coxos, mancos, cegos, mudos, aleijados, ou seja, e nós não vemos nada disso acontecendo. Então, será que essa pessoa, será que um cristão realmente tem fé em Jesus? Se você quer saber sobre isso, fica comigo aqui hoje. Mas antes, deixa aí o seu like para você nos ajudar a tornar esse conteúdo relevante aqui dentro do nosso canal do YouTube. E se inscreva aqui, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreva, ativa o sininho e você vai ficar por dentro das novidades que são sempre colocadas aqui, tá? O que acontece? João 14:12 vai falar: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Segundo esse verso, aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que ele fez, mas quais seriam estas obras? Seriam elas a pregação do evangelho ou seriam mais do que anunciar as boas novas? Porque alguns alegam que as obras que Jesus está falando, porque quando se fala obras no plural, não seriam várias pregações ali não. Porque quando se fala obras no plural, está se referindo a obras diferentes, ou seja, uma pluralidade de obras, ou seja, várias obras que estavam sendo feitas. E aí vem essa questão. Muitos colocam, deixam de observar esse detalhe e colocam que as obras, ou seja, singularizam, colocam que é apenas a pregação do evangelho. Mas será mesmo que é a pregação do evangelho? Alguns dizem que essas obras são a pregação do evangelho, mas se fosse como explicar tamanho desleixo com a palavra de Deus, porque olha o que acontece. Mateus 11, 4 ao 5. Aí você vai ter que, ó, e Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Aí o texto traz justamente essa questão. Cai apocriteis, roiesos e penaltus, poreutentes, apangeilate, ioane, haacuete, cai blepete, tifloi, anablepousin, cai coloi, peripatousin, leproi, catarizam, tá? Ou seja, aqui você já tá vendo aqui, ó, leproi, que ou seja, os leprosos, né? Aí já tem a questão, ou seja, coxos, que seria coloi, aí no estado leproi, cai, cofoi, né? Que no caso os surdos, né? A cousin cai necroi, ou seja, os mortos são ressuscitados, egeiron tai cai, pitocoi evangelizam, tá? Ou seja, e os pobres anunciado o evangelho, pobres evangelhos, tá? Que é pitocoi evangelizam, tá? Então, ou seja, você veja que realmente aqui fala justamente dessa questão. Aí Lucas 7:22 vai dizer também o seguinte: respondendo então Jesus disse-lhes: ide anunciar a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. E nós temos cai apócritas, epen altus, poreutentes, apangelate, ionei, haeidete kai ecousati rotitifloi, anablepousin coloi, peripatousin, leproi catarizontai, cofoiacousin necroi egeirontai, pitocoi evangelizontai. Então, ou seja, a mesma, uma construção semelhante justamente com a de Mateus aqui, Lucas. Então, ou seja, realmente tem a afirmação de que as obras que estão sendo colocadas aqui, as coisas que ouvis e vedes, ou seja, os cegos, coxos, leprosos, limpos são limpos, ou seja, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, os pobres anunciado o evangelho. Não há como fugir de um verso tão claro, onde mostra que a pregação não é a única obra feita por Jesus segundo o contexto, tá? Não tem como fugir disso. Além dessas obras, devemos mencionar o fato de Jesus ter andado sobre o mar e a multiplicação dos pães e peixes, tá? Então também tem essas questões dessas obras aí. Se formos analisar
Quem está praticando ou fazendo as mesmas obras que Jesus fez e obras ainda maiores, quem está praticando isso? Porque as pessoas pegam que é a pregação do evangelho, só que fala de obras no plural, e as obras no plural são justamente essas, ou seja, milagres de pessoas surdas, mudos, coxos, paralíticos, pessoas mortas ressuscitarem, ele ter andado sobre o mar, multiplicações de pães e peixes, ou seja, tudo isso aí são parte dessas obras no plural. E aí, qual dos cristãos hoje que tem multiplicado pães e peixes? Qual dos cristãos hoje que tem andado sobre o mar? Ou seja, não tem ninguém, pessoal. Então, aí é onde nós entramos com a pergunta: realmente as pessoas, os cristãos, realmente têm fé em Jesus? Os cristãos realmente têm fé em Jesus? Não vemos mortos ressuscitarem, não vemos cegos voltarem a ver, não vemos coxos andando e muito menos alguém andando sobre o mar. Ou seja, ainda podemos colocar a questão de que Jesus poderia restaurar ali um membro de uma pessoa. Por exemplo, um cego, ele foi lá, cuspiu, fez barro e o quê? Restaurou a vista daquela pessoa, ou seja, formou ali os olhos daquela pessoa novamente. E aí? Quem faz isso nos dias de hoje? Diante dos fatos, nenhum dos religiosos tem crido em Jesus. E aí? Como escapar dessa agora? Né? Ou seja, diante desses fatos, disso que o próprio texto diz, e são as próprias palavras de Jesus, tá? Jesus dizendo aqui em João 14, 12, em Mateus 11, 4 ao 5 e Lucas 7, 22, que é demonstrado justamente essa questão dos milagres. E agora? Como que fica? Como explicar tamanho desleixo por parte dos cristãos? Ou seja, se realmente eles alegam ter fé, eles vão ter que fazer todos esses milagres. E por que não fazem? Se não fazem, é porque não tem fé em Jesus. Complicado, né? Fica esse videozinho para reflexão dos senhores aí, tá? Agradeço por terem ficado comigo até o final. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. No mais, muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.